E aí, tudo certo? Se a gente está falando de concurso público, direito tributário é daquelas matérias que o detalhe faz toda a diferença. Hoje, a gente vai mergulhar num tópico que vai muito além do básico: as formas de extinguir um crédito tributário que não envolvem pagamento. Dominar isso aqui não é só para ganhar uns pontos, é para garantir um diferencial de verdade na classificação. Pois é, se alguém pergunta como é que se quita uma dívida com o fisco, a primeira resposta que vem na cabeça é, claro, pagando. Só que as bancas de concurso adoram escorar o que vai além do óbvio. E é exatamente aí que muita gente boa acaba escorregando. Então, bora entender as outras saídas, que são aquelas que realmente testam o conhecimento e podem valer a questão da aprovação. O nosso roteiro de hoje vai ser bem direto ao ponto. Primeiro, a gente estabelece a base, lá no CTN. Depois, vamos dissecar a compensação, a transação e a remissão, uma por uma. E para fechar com chave de ouro, o melhor de tudo, aquele resumo comparativo, sabe? Para fixar o conteúdo na mente e não ter erro na hora da prova. Bom, o nosso ponto de partida é o artigo 156 do Código Tributário Nacional. É bom pensar nesse artigo como se fosse um menu de opções para resolver uma pendência tributária. Ele lista 11 formas diferentes, e conhecer as principais é o primeiro grande passo para entender as regras do jogo. O pagamento, sem dúvida, é o caminho mais comum, aquele que todo mundo conhece. Mas é nas outras modalidades, como a compensação, a transação e a remissão, que as questões de concurso ficam mais interessantes e mais difíceis. É aqui que o examinador realmente testa quem estudou a fundo. Vamos então para o nosso primeiro instituto, a compensação. De um jeito bem simples, dá para a gente pensar nela como uma espécie de troca de contas entre o contribuinte e o fisco. É uma via de mão dupla, basicamente. A lógica por trás da compensação é bem intuitiva, né? Se o Estado me deve um dinheiro e eu devo um dinheiro para o Estado, uma coisa anula a outra. As duas obrigações se extinguem até o limite em que elas se encontram. Parece bem fácil, certo? Mas é nos detalhes que as bancas adoram pegar. E aqui estão os detalhes que valem ouro na hora da prova. Primeiro ponto, e talvez o mais importante: a compensação sempre vai depender de uma lei específica. Isso aqui não é um direito automático, não. É uma trava para evitar qualquer tipo de decisão arbitrária. Segundo, os créditos precisam ser líquidos e certos, ou seja, o valor tem que ser exato e não pode haver mais discussão sobre a existência daquela dívida. E atenção para uma pegadinha clássica: se o débito já está sendo discutido na justiça, a compensação fica travada. Isso está lá no artigo 170A. Agora, uma dica de ouro daquelas para questões mais puxadas: precatórios. Sabe aquelas dívidas que o governo é obrigado a pagar por uma ordem judicial? Então, a Emenda Constitucional 62 abriu a porta para que eles sejam usados para quitar tributos. É um tema um pouco mais avançado, mas que pode ser o grande trunfo numa questão mais complexa. Fica a dica. Muito bem, vamos para o nosso segundo instituto: a transação. Se a gente falou que a compensação é uma troca de contas, a transação já é mais parecida com uma negociação, um acordo para botar um ponto final numa briga. A expressão-chave aqui é concessões mútuas. Para ter transação, os dois lados precisam ceder em alguma coisa para acabar com a disputa. Pensa assim: o fisco pode, por exemplo, reduzir o valor de uma multa e, em troca, o contribuinte abre a mão de continuar discutindo a dívida principal na justiça. Essa citação aqui reforça bem a ideia. Não é o fisco simplesmente perdoando a dívida. Não, não. É um contrato, um negócio jurídico onde as duas partes precisam abrir mão de algo. É essa bilateralidade que define a transação e que a diferencia, por exemplo, da remissão, que a gente já vai ver. E olha só o que aparece de novo aqui. Assim como na compensação, a transação também depende de uma lei autorizativa. Ela costuma ser usada em casos bem específicos, como dívidas que são difíceis de cobrar ou que já viraram uma briga judicial. Ah, e vale muito a pena dar uma olhada na lei de 2020, a chamada Lei da Transação Tributária, que deu uma modernizada no Instituto e fez ele virar um tema ainda mais quente para provas. E chegamos ao nosso terceiro e último instituto de hoje: a remissão. Aqui a conversa muda completamente. Se a transação é um acordo, a remissão é pura e simplesmente o perdão da dívida. O ponto fundamental que diferencia a remissão é a unilateralidade. Aqui não tem negociação, não tem acordo. É uma decisão que vem de um lado só: o poder público, que, com base numa lei, decide perdoar a dívida. Basicamente, o Estado abre mão de receber aquele valor. Mas claro que esse perdão não é feito de qualquer jeito, né? A lei que autoriza a remissão precisa levar em conta as situações que o próprio CTN já prevê. Pode ser por uma questão social, como a dificuldade financeira do devedor, ou por uma questão de pura eficiência, sabe? Quando o custo para cobrar a dívida é maior que a própria dívida.
ou até por razões humanitárias, como em casos de desastres naturais. E tem mais um detalhe importante aqui, que é essa distinção. A remissão pode ser geral, ou seja, vale para todo um grupo de pessoas que se encaixa no que a lei descreve. Ou pode ser individual, concedida caso a caso por uma autoridade, claro, desde que a pessoa preencha todos os requisitos da lei. As duas formas existem e são válidas. Certo. A gente analisou os 3 institutos um por um. Agora, para consolidar de vez esse conteúdo, chegou a hora do nosso resumo comparativo. Esse é aquele slide para tirar um print mental e guardar para a revisão final. Esse quadro aqui resume tudo. Presta atenção no ponto em comum que as bancas amam cobrar. Todos os 3, sem exceção, exigem uma lei autorizativa. A partir daí, as diferenças ficam bem claras. Compensação é troca, transação é acordo e remissão é perdão. Se a gente memorizar a característica principal de cada um, a gente já tem a chave para resolver a grande maioria das questões sobre esse assunto. E para a gente fechar, fica uma reflexão que vai um pouco além da decoreba da prova. Cada um desses mecanismos tenta, à sua maneira, criar um equilíbrio entre a necessidade do Estado de arrecadar e o princípio da justiça fiscal. Entender essa lógica por trás não só ajuda a memorizar a matéria, mas também a compreender o papel do direito tributário na vida real. E é esse tipo de entendimento mais profundo que, no final das contas, diferencia quem passa no concurso.